eu sou a Metoyan e você está aqui em mais um vídeo desse canal de leituras virtuais de tarô. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui comigo e espero que você goste desse vídeo. Bom, vamos lá. Como você viu aí, esse vídeo ele é para você entender o que você precisa aprender com esse envolvimento com essa pessoa que você vai mentalizar nesse vídeo, tá bom? Não importa se você já se envolveu e já finalizou, se você, na verdade, quase não desenvolveu um envolvimento com essa pessoa, ou se você está num compromisso com ela, né? Não importa muito aqui qual o tipo de relação que você teve com essa pessoa. A única mentalidade que você tem que ter ao pensar em alguém é que esse é o aprendizado de agora. Porque a gente aprende várias coisas, né, quando a gente se envolve com alguém. E quanto mais a gente se envolve, mais a tendência é que a gente aprenda. Então, o ensinamento que eu vou mostrar aqui nas cartas vai ser um ensinamento neste momento que você precisa aprender, tá bom? Ou às vezes também um ensinamento que você já vem tentando aprender há um tempo com essa pessoa. Tudo vai depender do caso. Mas a questão é o que a espiritualidade precisa te dizer neste momento sobre o que você precisa aprender com esta pessoa, tá bom? Bom, vamos lá. Peço que você se conecte com a pedrinha, que temos aqui a pedrinha preta. Temos também a pedrinha prateada, que é a opção 2. E a opção 3, que é a pedrinha rosa. Lembrando que a pedrinha preta, né, é a opção de número 1. Então, se você tiver dificuldade para poder se conectar com alguma pedrinha, peço que você leia a descrição, que na descrição eu tenho um vídeo para você poder assistir e entender melhor como que faz para escolher de uma forma melhor, tá bom? Vamos lá, eu vou começar aqui pela pedrinha de número 1, que é a preta. Vou deixar essas aqui do ladinho. E vamos para a pedrinha preta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoa que escolheu a pedrinha preta. Pedrinha de número 1. Vamos então entender o que você precisa aprender com essa relação que você teve com essa pessoa, com essa paquera, com esse compromisso, ou então, né, com esse envolvimento às vezes mais conturbado, às vezes é uma ficada apenas, é algo que pode não ter se consolidado como um compromisso, enfim, não importa, como eu disse no começo do vídeo, o que importa que você tem que entender é que nesse vídeo a gente vai saber qual é o ensinamento neste momento que a espiritualidade quer que você entenda, que você precisa aprender ao se envolver com essa pessoa, tá bom? Então, vamos lá entender. Opa, escorregou. Cinco de espadas, temperança, e ás de paus. Vamos lá, então. Pessoa da pedrinha de número 1, pedrinha preta. É interessante que, assim, nessa tiragem aqui, a energia que eu senti, principalmente, é que essa pessoa, né, ou entrou na sua vida, ou você está se envolvendo com ela, tendo uma troca com ela, para você entender a importância de colocar ímpeto nas relações. A importância de você ser uma pessoa que realmente mostra o que veio, sabe? O Ás de Paus aqui me passou bastante essa sensação, porque o Ás de Paus ele é o início de algo, mas é o início enérgico de algo. É algo que vem com realmente vontade, que vem arrastando às vezes as coisas, é uma força que às vezes você também nem sabe explicar muito bem da onde ela vem ou como ela vem. Até pode estar falando de uma força às vezes meio apaixonada, sabe? É possível que as pessoas que se conectaram aqui nessa tiragem
Possam ser pessoas, às vezes, que têm um receio de demonstrar, como posso falar, demonstrar de que gosta ou mostrar que quer. Talvez aquelas pessoas que tendem a querer ficar jogando um pouquinho, às vezes tem um medo do que aquele envolvimento pode trazer, de, por exemplo, aquela coisa assim, se eu cedo demais, eu irei me prejudicar. É uma força um pouco de ego também, sabe? Até porque o asa aqui, ele me fala de algo que é voltado também ao ego, muitas vezes, tá? Porque é o número 1. Então, assim, é uma energia que pode me falar de alguém que pode ter essa preocupação. O que não quer dizer que você não demonstre, que você não tome atitudes, ou que você não possa ser uma pessoa, às vezes, intensa até no sentir. Mas aqui, o ponto pra mim é mais na demonstração também, tá? Porque o Ás de Paus é uma força ativa e que muitas vezes é vista, tá? É algo que você vê acontecendo muitas vezes, ainda que você não sabe explicar ou coisa assim, a origem, mas é uma coisa que você vê. Então, mesmo que dentro de você possa ser uma força, você tenha muito ímpeto ou muita paixão pela pessoa, o envolvimento, aquilo seja intenso para você, porque o Ás de Paus pode me falar que pode ser, ainda assim pode ser algo que você não demonstre, tá? Então, o aprendizado aqui me parece muito nesse sentido de você saber a importância o valor, né? De se realmente de estar ali, de corpo presente e assim, o 5 de espadas aqui no negativo me fala, né? Por isso que eu falei do joguinho, né? Me fala desse ímpeto que é importante ter sem jogar, sem estar tão preocupada ou preocupado com aquelas rixas que são criadas em envolvimentos amorosos, de tipo, se eu demonstro demais, então essa pessoa vai me desvalorizar, ou então ela vai saber o quanto eu gosto, então eu tenho que tomar cuidado, ou então aquela força de não ser honesto consigo mesmo, do quanto você preza ou gostaria que algo acontecesse, então você reter dentro de si a energia e não deixar ela fluir, né? Porque o 5 de paus, o 5 de espadas me representa essas questões. Porque o 5 de espadas, ele é uma batalha onde não tem pessoas que irão ganhar, né? Ninguém ganha, ninguém sai feliz, ninguém tem uma consequência positiva da batalha que é travada. Então, aqui a mensagem para mim forte é de você saber ter o impulso, saber dar os passos que são necessários, porque o Ás de Paus também me fala isso, sem ficar sempre achando que você tem que vencer algo, que você tem que estar por cima, que você tem que fazer o outro sempre ceder, de você sentir que você não pode pedir desculpas, por exemplo, que você tem que fazer o outro se sujeitar, porque tudo isso diz de você estar. E aqui, lógico, né? Vamos só colocar um parênteses aqui que é importante. Aqui eu não tô falando, né? E eu sempre ressalto isso, né? Não estou incentivando ninguém a se doar demais, ou a fechar os olhos quando o outro está errado, ou a se iludir, né? Tipo, se jogar de cabeça e nem observar, não é isso, né? O ponto aqui é realmente você conseguir não ver o envolvimento, às vezes, como um campo de batalha onde você precisa ser a pessoa que vai sair por cima, entende? Que as suas questões, os seus sentimentos, a sua vontade vai ser validada mais do que a do outro.
É você também saber dar isso para o outro. Até porque, vamos lá, agora para a carta positiva. Aqui temos a temperança. E a temperança no positivo é uma carta extremamente forte. E extremamente forte, ainda mais em conjunto com o 5 de espadas, porque a temperança, ela é uma carta que fala muito de equilíbrio. E o 5 de espadas me fala justamente de uma situação que não tem, por não ter equilíbrio, porque, por exemplo, existem duas energias, por exemplo, de duas pessoas que não cedem, ou de duas pessoas que estão com medo, ou de duas pessoas que não querem demonstrar demais, ou de duas pessoas que estão batalhando ali num mesmo polo. E aí as coisas não conseguem encontrar um caminho, né? Porque se tá todo mundo puxando para um lado, não tem como aquilo se equilibrar e encontrar, sabe, um centro. Vai tudo para aquele lado e acabou, né? E alguém sai muito ferido. E às vezes os dois lados saem feridos, né? Nessa história. Então, assim, a temperança, ela fala realmente de algo que precisa de equilíbrio, tá? Então, assim, é um equilíbrio de saber que às vezes você tem que ceder. É um equilíbrio de saber que você precisa demonstrar, que você precisa agir. E aqui é forte, principalmente um chamado de, como eu falei no começo, né? O chamado principal aprendizado aqui é de você saber a importância do impulso, do se posicionar, mas se posicionar porque você precisa demonstrar ao outro algo, tá? E algo que também está sendo dado a ele, e não só pensando em si mesmo, porque a temperança que me puxa para isso. Me puxa que gestos precisam ir e voltar. Você precisa estar pensando nas suas emoções, mas na do outro. Nos seus ganhos, mas nos ganhos do outro. Que as emoções de ambos os lados têm que ser pesadas e têm que ser importantes. Que não pode ter um destemperamento, principalmente no que tange a questão do que você pensa, porque aqui o 5 de espadas me fala, né, de às vezes ter pensamentos também meio destrutivos, que não alimentam, que não ajudam. Sabe aquela coisa da gente ficar pensando, poxa, mas eu tenho que tenho que me dar o valor, então eu não posso ir atrás dessa pessoa, porque senão... Só que assim, aí se você for ver o quadro geral, você é a pessoa que às vezes nunca vai atrás do outro. Ou então, ela tem que me pedir desculpas. Aí você tem que se perguntar, você pede desculpas a essa pessoa também? Porque aqui, você precisa ir atrás desse ímpeto de agir mais em prol do outro, de forma equilibrada, porque não é para você baixar a cabeça quando o outro estiver errado, quando o outro também estiver fazendo coisas que não deveria estar fazendo. Não é isso. Reforçando. É realmente você saber que o que vai tem que voltar. Então, se a pessoa, ela se dispõe, se a pessoa se mostra sentimentos por você, mostra estar ali, mostra querer você pode fazer também. Você não precisa estar sempre nessa energia de eu vou ganhar, ou eu tenho que sair bem, eu tenho que sair vitorioso, ou eu tenho que estar por cima. Porque assim, às vezes essa energia é necessária, não à toa existe essa carta, porque às vezes ela é necessário a gente travar batalhas, porque às vezes o outro não cede, nunca. Então é a gente que às vezes tem que colocar nessa posição. Só que nesse cenário aqui, o que eu vejo é que você precisa aprender a abandonar um pouco essa energia. E colocar mais a energia de equilíbrio. Que a temperança fala de você moderar as coisas. Seja moderado. Mas moderado na ação. Não é moderado de, eu vou ficar quietinho aqui na minha, não. Porque aqui está sendo um chamado de você agir mais. Então, é pedir desculpa mais, é falar mais, é abrir mais, é demonstrar mais, é sentir mais, ou se permitir sentir mais. Enfim.
é realmente ação, tá? Mas de forma temperada e sem tanta preocupação em ganhar batalhas, em ver um amor ou o envolvimento com a pessoa como um campo de batalha, tá bom? Então essa foi a pedrinha aqui, de número 1. Eu agradeço a sua presença aqui nesse vídeo comigo e peço que, se você gostou, você compartilhe, se inscreva no canal e também curta esse vídeo. Obrigada pela sua presença. Vamos lá agora para a pedrinha 2, pedrinha prateada. Olá você, pessoa da pedrinha prateada. Vamos lá então entender sobre essa pessoa, o que você tem que aprender no envolvimento com ela. Como eu falei no começo do vídeo, não importa se você está num compromisso, se você não vê essa pessoa há muito tempo, se você só paquerou com ela e nunca concretizou nada. A questão é que é saber qual a lição que você tinha para aprender, ou aprendeu, ou tem que aprender com essa pessoa, né? Neste momento de vida que você está vivendo, independente de estar junto ou não dessa pessoa, o que você tem que aprender com esse envolvimento, tá? O que ele tinha para te ensinar ou tem para te ensinar. Então, coloque tudo no tempo verbal que faz sentido para sua situação, tá bom? Mas vamos lá entender aqui qual é a lição, o que você tem a aprender com essa relação. Estrela, rainha de espadas, 6 de copas. Olha, aqui a mensagem para mim foi bem clara do que você precisa aprender com essa pessoa. Assim, primeiramente, me parece aqui no 6 de copas, que no caso é a energia central neutra, né, dessa tiragem, existe uma necessidade de você talvez ter uma certa leveza ao olhar para esse envolvimento. Tenha ele acontecido no passado, ou seja atual, mas e aqui deve ter muitas pessoas que podem estar num envolvimento que ficou no passado, ou algo que não está hoje presente na sua vida. Mas assim, isso assim, é para uma parte das pessoas que eu sinto, tá? Por conta da energia do 6 de copas. Porém, independente qual é o seu caso, aqui é um chamado para você olhar para esse envolvimento de uma forma mais realmente leve, tá? Porque o 6 de copas é uma carta que fala de momentos singelos, é uma carta que nos remete a memórias do que ficou para trás. Inclusive, é uma carta que talvez possa estar te chamando a você olhar para esse envolvimento no contexto, principalmente de como foi no começo dele, porque aqui pode ter respostas importantes do começo, de como vocês se conheceram, ou como foi. Isso pode te trazer como posso falar, algumas percepções importantes sobre o ensinamento desse relacionamento, tá? Então, assim, olhar para essa situação dessa forma pode ajudar. Outro ponto aqui é que, se você também teve, por exemplo, tem filhos ou teve filhos com essa pessoa, é importante que você tenha esse olhar do que essa situação pode influenciar nas crianças, né, ou nos seus filhos, que pode ter isso também aqui, tá, nessa situação. Então, é importante que você olhe para esse lado também. Mas se não for, né, se você não tem filhos, não tem problema. O ponto aqui é realmente, assim, o início do envolvimento é importante. E ele fala muito.
E há uma necessidade de leveza, tá? Porque o 6 de copas me puxa para essa questão de você ver as coisas de uma forma mais afetiva no âmbito do que realmente aconteceu entre vocês e não fantasiar muito. E por que que eu falo isso, né? Porque o 6 de copas com a energia da estrela no negativo é muito forte uma questão de que talvez você precise aprender com essa relação a colocar um pouco menos de expectativa nela. Existe aqui uma energia que pode ser também de coisas que você viveu talvez na adolescência ou quando você era bem mais jovem, e você sentia que você deveria viver algo que corresponda a essa sua criança interior, digamos assim, ao que você viveu quando você era jovem. Porque a energia da estrela me fala com o 6 de copas de, às vezes, umas expectativas que são muito correlacionadas a essa questão do que o nosso desejo mais íntimo de quando a gente era mais ingênuo, a gente tem. Então, às vezes, por exemplo, você é uma pessoa que, poxa, eu queria casar cedo, ter, né, minha casa, meu companheiro, não sei o quê. E aí você sempre olhou para essa relação com uma expectativa extremamente excessiva sobre isso. E aí isso pode ter atrapalhado um pouco o envolvimento, ou atrapalhar atualmente esse envolvimento por ele não corresponder exatamente a isso. Porque dificilmente uma relação corresponde às nossas expectativas quando elas são grandes e elas são questões íntimas nossas que a gente muitas vezes, né, não estão refletidas na realidade, porque as pessoas elas não se encaixam nas nossas expectativas, né, dificilmente se encaixam. E mesmo quando se encaixam, não se encaixam perfeitamente. Então aqui, por isso que eu disse o chamado de você ter como posso falar? Um peso menor, dar menos peso para as coisas. O 6 de copas, como eu falei, é uma carta que pede mais leveza, uma certa tranquilidade ao olhar para a relação, olhar ela com mais carinho e com menos, às vezes, cobrança do que você gostaria do que fosse, entende? Porque a estrela aqui, ela pode até falar que você não cobra diretamente essa pessoa. Para mim, a estrela no negativo me fala que você não é uma pessoa que vai lá e exige que a pessoa aja assim, ou assado com você, que seja assim, assim. Não me fala. Me fala uma pessoa que guarda dentro dela as expectativas. Ainda mais com 6 de copas, é uma coisa que fica lá dentro de você. E quando a pessoa não corresponde, te machuca. Você fica muito doído ou doída. Você... às vezes pode guardar ressentimento disso, você pode ficar fantasiando um monte de coisa e aí com o menor detalhe que a pessoa não corresponde, você se chateia, tá? Então me fala disso, mas não me fala de uma pessoa que cobra ou que tem uma posição rígida. Mas me fala de uma pessoa que é extremamente sentimental e que pode acabar se iludindo muito, tá? E ilusões machucam, tá? Elas não adianta, elas machucam. Então aqui é um pedido muito forte para que você olhe de uma forma mais realista e levando em consideração também essas expectativas que você tinha, talvez quando você era mais jovem, e que às vezes você nem percebe que você carrega até hoje, tá? Porque a estrela pode me falar de uma coisa aqui no negativo, de uma coisa que fica escondida, oculta de você mesmo, que você não vê, mas que é bom você pensar sobre, tá? E aí vamos aqui pro lado positivo, que é a Rainha de Espadas. E ela me fala forte, essa Rainha de Espadas, que é muito importante que você fique, se coloque em uma posição bem mais racional nessa situação, com essa pessoa, esteja com ela ou não. Porque o importante aqui que você precisa aprender é realmente a separar emoção de realidade. Seus desejos do que acontece em fatos. Porque a Rainha de Espadas, ela é uma pessoa que está em conexão com seus sentimentos,
ela tem um fator de emoção nela, tá? Porque ela não é absolutamente fria. Aliás, ninguém é, né? Mas como um arquétipo do tarô, a Rainha de Espadas não é das figuras a mais fria ou a mais racional no sentido, né? Mas ela tem um aspecto aí de saber ainda assim estar com o pé muito no chão. E quando eu falo pé no chão, é ela saber exatamente observar a situação e conseguir analisar o que é sentimento dela, né? E o que é dessa situação não é sentimento dela. O que é a realidade e o que é sonho dela. O que é cada coisa nessa situação, né? Então, ela é uma rainha muito... ela é uma rainha que tem a racionalidade como seu principal norte. Só que não ao custo das emoções dela. Ela também presta atenção nas emoções, ela também tem cuidado com as emoções dela. Só que assim, as emoções dela não ditam o que ela vai fazer ou como ela irá se comportar. O que dita, principalmente, é a racionalidade do que ela vê em conjunto com a emoção. Então, por exemplo, ela pode estar apaixonadíssima por alguém, gostar muito de alguém, querer muito alguém, mas ela irá analisar o que eu tenho dessa pessoa. Essa pessoa, considerando o que realmente me deixaria feliz nessa vida, o que realmente gostaria de ter nessa vida, essa pessoa está dentro disso, mais ou menos próxima disso, eu realmente posso abrir mão do que essa pessoa, né, do que essa pessoa não me oferece para estar com essa pessoa. Entende? Ela faz essas análises, ela consegue olhar de forma racional, ainda que doa, né? Que ela tem as emoções dela também. Mas ela consegue não ficar presa nas ilusões, não colocar peso em demasia, não ficar presa no 6 de copas de uma forma que lhe aprisiona racionalmente e deixa ela cega para as situações de fato, sabe, que ela vê. Porque a junção, né, aqui do 6 de copas com a Rainha de Espadas me fala que essa rainha, ela tem uma... No caso, que o que é importante você ter, tá? Quando eu falo assim, essa rainha, é o que você tem que aprender, né? Então, se essa rainha que é você, ou não importa se você é homem ou mulher, tá? Aqui a figura, ela é um arquétipo que fala tanto de homens quanto mulheres, depende se é uma rainha ou um rei. Mas falo que essa rainha representa você como consulente. Então, assim, essa junção aqui me fala de que você precisa olhar com carinho para o que você deseja, que não é bom, inclusive, você abandonar os seus sonhos ou os seus desejos íntimos, o que é importante para você, o que foi importante para você quando você era mais jovem, ou então, como eu falei, nos casos de se você tem filhos, você estar atenta a eles nessa situação, enfim. Mas independente do que for, do seu cenário, aqui é uma junção de você tem que dar atenção às suas emoções de forma realista, com leveza, porque a leveza que eu falo é nesse sentido de você conseguir separar o que é realidade do que é ilusão. Essa é a leveza que eu digo. E a leveza porque só fazendo assim que você vai poder sentir um pouco de paz. Por mais que no momento seja muito difícil, por exemplo, separar o que é fato da sua ilusão, porque sempre dói, quando a gente percebe que a gente está se iludindo, dói muito, porque a gente olha a realidade, aí vê aquela realidade fria, antes era uma coisa colorida, e aí dói. Mas o depois é ter paz, porque quando você entende que você está se iludindo, quando você entende que aquilo não é daquela forma, ou que esse comportamento de estar se iludindo, estar com essa expectativa excessiva te faz mal, você pode tomar decisões que são boas para você sem sacrificar o que você gostaria, tá? Então aqui o chamado de aprendizado para você você precisa entender que você não precisa sacrificar o que você deseja, que você pode ter os seus desejos, você pode ter as suas vontades, você pode alimentá-las, você pode ser uma pessoa sensível, você pode ser uma pessoa
sabe, com muito carinho, que gosta muito do outro, que quer que as coisas deem certo de uma forma, sabe, carinhosa e gostosa, como o 6 de copas me passa, mas que você não pode fazer isso ao preço de você deturpar o que é a realidade, porque a estrela negativa me fala isso. Você não pode sonhar com isso e viver isso aqui só dentro de você, porque a realidade não é isso. Porque aí futuramente isso vai te machucar. Porque você vai ver que essa estrela não se realiza, né? Não é a estrela cadente que passa e você faz um desejo e depois acontece. Entende? Então, essa rainha de espadas, esse aprendizado de você se tornar a rainha de espadas, sabendo que você pode ter sentimentos, mas que você precisa balanceá-los com o que você vê, com o que a pessoa de fato oferece, com o que realmente a pessoa te mostra. E você olhar e falar, eu posso ou não lidar com isso? Isso é o suficiente para mim ou não é? Isso corresponde ao que eu sempre desejei, né? 6 de copas. É o que você, desde talvez muito tempo, você sempre almejou. Ou essa situação faz bem para minha família, para o meu contexto familiar com essa pessoa, porque aí são para as pessoas que às vezes têm filhos. Enfim, esse é o recado aqui da espiritualidade para você, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, peço que você, por gentileza, compartilhe, se inscreva no canal e também dê like nesse vídeo. Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá agora para a terceira pedrinha. Vamos ver. Terceira pedrinha. Vamos lá analisar o que você precisa aprender com essa pessoa. Qual é o aprendizado? Não importa se você está junto, se você só paquerou essa pessoa, se vocês casaram, se vocês estão separados hoje, se você não vê essa pessoa há 10 anos, não importa, aqui é para qualquer caso. E lembrando que a espiritualidade vai falar nessas cartas o aprendizado que você tem que entender hoje a respeito dessa relação, tá? Então, vamos lá entender qual é o aprendizado que você tem para entender aí com essa pessoa nessa relação, tá bom? Opa! Saiu voando aqui uma carta, peraí. Peguei. Eu geralmente não aceito cartas voadoras assim, tá bom? Então, pra mim, eu acho que se tiver que sair, ela vai sair. Vamos lá. Pedrinha número 3. Nove de copas. 2 de espadas. Rainha de ouros. Vamos lá. Entender. Bom, aqui vamos lá, pedrinha rosa. Aqui é uma energia de você precisar entender o valor que você tem, né? De você conseguir se enxergar como uma pessoa valorosa. E isso de uma forma mais generalizada, assim, mais que abarca todo o seu valor, tudo o que você é, quem você é. Talvez você seja uma pessoa que não sabe se valorizar, não sabe dar foco ao que é importante para você, ao que você deseja, ao que você quer, aos seus anseios, às suas necessidades. Às vezes pode ser que você seja uma pessoa que se doa muito, tá? Aqui há um certo chamado nesse sentido, tá? Porque a Rainha de Ouros aqui, ela é uma figura de alguém que se valoriza, alguém que sabe a sua importância, uma mulher que cuida das outras pessoas, mas que não deixa de cuidar de si mesma, alguém que provém, mas provém para si mesma, alguém que olha as questões de uma forma muito concreta, então se preocupa realmente assim com o que é muito visível, sabe? Então é uma pessoa que não vai se doar a alguém que, por exemplo, ela vê que não faz movimentos claros.
Ainda que ela possa até saber que o outro gosta dela, mas ela precisa ver que o outro faz, sabe? A Rainha de Ouros é essa energia de alguém que precisa ver ações concretas. Tem aquela linguagem do amor que o pessoal fala, né? Tem os atos de serviço, né? Que o pessoal diz. A Rainha de Ouros, ela pode ser alguém que muitas vezes gosta desses atos de serviço, né? Ver alguém realmente fazendo por ela, cuidando dela também, correspondendo. Então, assim, é essa energia, tá? Não, lógico, não vai servir para exatamente todo mundo, mas é parecido. E em alguns níveis, para outras pessoas, vai ser um pouco diferente, mas é uma energia parecida, tá? E aí, o que eu digo aqui é que provavelmente o seu aprendizado com essa pessoa é que você precisa se colocar no centro da situação. Porque ninguém vai ser, né, nessa vida, nenhuma pessoa vai ser totalmente por nós, né? Então nós precisamos colocarmos no centro. E aqui tá me falando, né? Tem você no centro. Então, o seu aprendizado com essa pessoa, nessa experiência, que você precisa aprender a se colocar no centro da situação. Como eu falei, dar valor ao que você dar valor aos seus sentimentos, dar valor ao que você oferece, dar valor a si mesma na totalidade. Você provavelmente é uma pessoa de baixa autoestima, ou então que nessa relação se coloca desta forma. Né? Às vezes a gente tem momentos da nossa vida que a gente não tá tão seguro, que a gente, né? Às vezes você sempre foi muito diferente com todo mundo, mas aí com essa pessoa você acabou se anulando um pouco, né? Porque a Rainha de Ouros aqui no meio me fala que você provavelmente se anula ou se anulou por essa pessoa. Então o que você precisa aprender é parar de se anular, porque o 9 de copas aqui no negativo me fala ainda mais forte isso. 9 de copas é uma carta de contentamento, de satisfação, uma carta de você se sentir assim, realmente que você tem o que você precisa. E aí ele estando no negativo com a Rainha de Ouros é uma conjunção muito forte de me falar que essa relação provavelmente não supriu talvez nem o mínimo que você precisava. O que você deveria ter anunciado que você precisa, ou ter reconhecido que você precisa. Entende? Então, assim, aqui a mensagem é bem forte nesse sentido, tá? De que essa pessoa realmente não te supriu, né? E provavelmente, principalmente no sentido emocional ou no sentido físico da coisa. Então, assim, a pessoa pode ter talvez cuidado de você, te demonstrado, sei lá, estar ali, mas aí não te. Nas questões que você mais gostaria, sei lá, de carinho físico, ou então de uma demonstração clara de sentimentos, ou então de ouvir certas coisas, aí essa pessoa não te supriu. Ou então você queria ser mais cuidada mesmo, e essa pessoa não te supriu, tá? Talvez ela possa ter sido uma pessoa para você que tenha sido algo que você sentiu que foi muito superficial até. Que o 9 de copas no negativo também pode me falar disso. Então, aí, o que iria balancear isso? É você saber que você merece mais. Porque o outro, ele está fazendo o que ele acha que deve fazer. E aí, a única pessoa aqui nesse cenário que podia fazer as coisas serem diferentes, né, nesse ponto, seria você. Que se essa pessoa não te dá o mínimo, é você virar e falar assim, não, eu mereço mais, sabe? Ou então se posicionar, falar, olha, a situação tá assim, assim, entende? Então aqui é uma clara chamado de você se valorizar, né? Essa pessoa, ela está aí ou esteve aí com você nessa vida para te mostrar, pelo menos nesse momento, que você precisa entender que você é uma pessoa de valor, que você tem valor e que você merece estar sendo cuidada, sendo gostada da forma como é importante para você. Porque para cada pessoa é de um jeito, né, que é bom. E aí, como que é bom para você? Aqui me diz que essa pessoa não deu a forma como seria bom para você. Como você iria gostar, como você realmente ia se sentir contemplada, contentada. E aí vamos para outra carta, que
que é o 2 de espadas no positivo, com a rainha de ouros. Aqui me fala que você precisaria entender que existirem divergências, existir um cenário de cada um pensando uma coisa, ou cada um tendo um jeito de viver, um jeito de pensar, uma forma de agir, não é algo que impediria você de ser valorizado, ou que não deveria impedir. Às vezes pode ser que você justifique essa situação, né, dessa forma, pensando assim, porque a gente é muito diferente, né, essa pessoa não me deu porque ela não podia, não sei o quê, mas não é assim que funciona, né, assim, pelo menos nesse cenário aqui, o fato de vocês serem diferentes não é, você precisa entender que a diferença que existiu entre vocês não é uma justificativa para você não ter e não ser valorizado. 2 de espadas aqui no positivo me fala isso. Você entender que diferenças, que pensamentos opostos, às vezes essas energias que parecem conflitantes, elas não são desculpa. E que dá para viver em harmonia, ou de ter algo importante ou mínimo para você, mesmo nessa situação. Mesmo entre pessoas diferentes, desde que elas estejam dispostas. Porque aqui pode ser que você realmente justificasse a situação dessa forma, como, essa pessoa não pode me dar, porque ela, às vezes eu sinto como se ela não tivesse muito para me dar, por isso que ela me dá, mas assim, se você colocasse você no centro, né, da situação, se você olhasse para você olharia, não, tudo bem, essa pessoa não pode me dar, então assim, isso não é o suficiente para mim, então é melhor eu, talvez, ver uma outra pessoa, conversar então com essa pessoa e ver o que ela pode me dar, qual que é a situação, entender melhor o cenário para ver se eu fico ou se eu vou, né, embora, entende? Então aqui, esse 2 de espadas no positivo me fala que o que você teria que aprender, o que você tem que focar também, é que independente do cenário, da mente de vocês, das diferenças sociais, ou então das diferenças de pensamento, de qualquer diferença que possa haver, que você sinta que separe vocês e que justifique, talvez, essa situação, no fim das contas, não justifica, né? Porque é uma questão de realmente olhar para a situação, né? Olhar para o que vocês têm, né? E ser mais clara consigo mesmo de que talvez o outro não é bom o suficiente para você. É você ser honesta consigo. E nesse ponto eu não estou falando de ser bom o suficiente no sentido de que a outra pessoa é menos que você. Não é esse o sentido, tá? Porque ninguém é menos que ninguém. Não acredito nisso. O ponto é que às vezes tem mistura de pessoas que naquele momento de vida em que os dois estão, considerando quem as duas pessoas são, elas muitas vezes estão se envolvendo e elas podem estar às vezes mais se machucando do que contribuindo positivamente uma para a outra. E aqui me pareceu um pouquinho um cenário de que pode ter acontecido isso. Porque o seu aprendizado, se você ter que colocar você no centro, e que você não teve nem aparentemente talvez o mínimo, ou se você teve o mínimo, foi realmente algo que ficou muito superficial, ficou muito, sabe, aquém do que você gostaria. Então, e que você talvez possa ter justificado isso pensando dessa forma. Então, assim, provavelmente há uma chance grande de você ter se machucado. Tá? E se você não se machucou, ótimo, tá? Porque não são muitas energias aqui. Mas talvez você possa olhar hoje para a situação e falar, caramba, eu poderia talvez ter parado antes, sabe?
ai, talvez eu estiquei a coisa até um limite ali que não foi bom pra mim. Acabei me colocando numa situação onde, poxa, não me dei tanto valor, não, sabe? Aqui a energia é bem forte nesse sentido. Então entenda que precisa entender que as ideias de vocês, os pensamentos, por mais diferenças que vocês possam ter, ser, né, ou ter tido nesse envolvimento, ou estarem tendo, não é justificativa para qualquer tipo de negligência que você possa ter sentido dessa pessoa. Porque assim, é claro que todos nós acabamos negligenciando alguém em algum nível, sempre. Isso a gente não tem como fugir. Mas uma coisa é a gente negligenciar de vez em quando, outra coisa é uma relação que faz a gente sentir que a gente não é suficiente. E aqui pode ser o caso de você ter sentido isso, então você precisa aprender que você é suficiente, mesmo quando há diferenças. E que você merece, nem que seja o mínimo. O melhor é que seja mais que o mínimo, né? Mas assim, você precisa saber que você merece algo que te contenta de verdade. Independente do cenário de diferenças, se a pessoa tá ali, ela tem que suprir aquilo de você e você dela. Vocês dois estão dispostos, tá bom? Então essa foi a mensagem dessa cartinha, ou dessa pedrinha, né, de número 3. Eu agradeço sua presença aqui comigo. E se você gostou do vídeo, peço que você compartilhe, que você dê like e que você se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Tchau!